E aí, pessoal, mais uma vez, né, a gente aqui nesse modelo de aula assíncrono, e hoje eu não vou trazer só questão, eu vou trazer explicação, uma introdução a grandezas e medidas para que a gente consiga continuar na nossa abordagem, que é a unidade de medidas para medir algo grande demais ou pequeno demais. Isso que a gente vai tratar hoje vai ajudar vocês a trabalhar posteriormente com unidades muito grandes ou muito pequenas. Por exemplo, quando a gente vai trabalhar com unidade astronômica, que é aquela unidade, eu falo aquela unidade como se eu já tivesse apresentado, né? Mas é uma unidadezinha que ela é baseada no seguinte: a distância entre a Terra e o Sol. E a partir dessa distância entre a Terra e o Sol, que eu acho que é mais ou menos 15 mil quilômetros, algo assim, tá bom? A partir dessa distância a gente consegue medir a distância entre o planeta Terra e outros planetas, Júpiter, Marte, Vênus e assim por diante, tá bom? E outras, por exemplo, como anos-luz, que é a distância em que a velocidade da luz percorre no vácuo, tá bom? Em um ano, no tempo de um ano. Então isso já é uma parte da física, que é a parte da ciência, e vai ser uma abordagem muito massa quando a gente começar a tratar isso, porque é algo muito massa. A gente vai ver sobre planetas e eu vou tentar abordar muito isso com vocês, então vai ser algo muito agradável, mas para isso eu vou ter que precisar explicar algumas coisas, né? Também outro exemplo, a gente pode trazer do exemplo de uma unidade muito pequena, é o mol, que é a quantidade de objetos, de moléculas e assim por diante, que já é mais virado isso para química, tá bom? Que eu vou também abordar com vocês isso, a gente vai trabalhar com a interdisciplinaridade, porque a matemática, ela tem que conversar também com outras disciplinas. Dito isso, a gente começa, tá bom? Eu acho que a gente deve pensar no que é grandezas e medidas, tá bom? O que é medir? Isso é uma questão importante para a gente começar. O que é medir? Deixa eu colocar aqui. Ó. Eu gosto muito de pensar nas coisas que eu faço e que eu escrevo, porque não adianta nada eu fazer algo que eu não faço a menor ideia. Pessoal, quando a gente está medindo, a gente está comparando coisas, tá bom? De mesma natureza. Se eu disser que uma reta, na verdade um segmento de reta, porque tem começo e tem fim, ela tem 2 metros, eu estou comparando ela. Comparando com o que, Alisson? Eu estou comparando com um objeto de mesma natureza, tá bom? Em que eu chamo ele de unidade de medida. Como, por exemplo, um outro segmento de reta de 1 metro. Então, esse segmento aqui, tá bom? Tem 2 vezes esse comprimento. Ou seja, ele pode vir aqui e pode vir aqui. Ou seja, cabem 2 vezes esse segmento de reta nesse daqui. A gente está fazendo uma comparação. E isso é para tudo, tá bom? Daí vai vir as unidades de medida. Mas medir é basicamente comparar. Comparar o quê? Comparar, por exemplo, objetos de mesma natureza, como a gente está falando de metros, por exemplo, em que um desses objetos vai ser dado como unidade de medidas. Por exemplo, lá nos Estados Unidos eles trabalham muito com, então posteriormente, com pés, trabalham com libras e assim por diante. Mas vamos fazer uma medidazinha agora aleatória, tá bom? A gente vai trabalhar com palmos. Então, veja bem, fulano comprou uma TV. Vou colocar aqui como ilustração. Fulano comprou uma TV, todo animadinho, ó, foi lá na loja e tal, e comprou uma TV. Que ele indo na loja. Ele está indo nessa direção. Comprou, adquiriu uma TV, beleza? Só que ele não sabe quantas polegadas é. De quantas polegadas é essa TV. Para quem não sabe, polegadas é o comprimento da diagonal. Vamos dizer que ela tem 40 polegadas. Só que ele não sabe necessariamente quantas polegadas essa TV tem. Então ele pensa, vou medir.
Como que eu vou medir? Para ver se cabe na minha sala ou se não cabe na minha sala. Eu vou medir por palmos. E ele percebe que essa televisão tem um total de 14 palmos. E ele vê, deixa eu colocar aqui, 14 palmos. E ele vê que cabe na sala dele. Ele fez uma comparação. Ele comparou o comprimento da TV ao seu palmo. E ele viu que dentro do comprimento da TV cabem 14 palmos. Tá bom? Que vai equivaler a 40 polegadas, o que ele não sabia. Então é basicamente comparar. É mais ou menos essa a ideia, tá bom? Então a gente prossegue. Eu trouxe uma questãozinha. A gente já sabe o que é medir agora, né? Vou colocar aqui. Esse é o sinal de demonstrado. Mas eu vou colocar isso aqui para dizer que a gente já concluiu, beleza? E a gente começa com essa questãozinha. Você sabe que eu sempre gosto de trazer uns probleminhas para a gente resolver durante as aulas da gente. Então, ela diz o seguinte: qual dos resultados a seguir é solução da potência? Tá bom? O que a gente faz? A gente tem nessa situação uma potência negativa, beleza? A gente já viu que a potência veio para simplificar a vida da gente, ok? Como quase tudo na matemática que veio para resolver um problema da gente. Então a potência foi do mesmo jeito. Ao invés de escrever um número muito grande ou muito pequeno, eu escrevo em forma de potência, beleza? Ó, veja bem, potência com expoente negativo. Para a gente resolver, se a gente tem um número qualquer, eu vou começar a trabalhar com letras mais ainda com vocês, para vocês se habituarem com isso. Letra quer dizer um número qualquer, tá bom? A gente pode chamar de coisa, ou de A, ou de qualquer coisa. Então, um número A elevado a 2, isso aqui é A vezes A. A elevado a 3, isso aqui é A vezes A vezes A. E assim por diante, tá bom? Só que quando A ele está elevado a menos 2, aí é o seguinte, a gente vai ter que primeiro fazer com que o expoente... Deixa eu só... mudar a corzinha aqui. Ó, isso aqui é a base. E isso aqui, ó, é o expoente. Então a gente vai inverter a base. Aí sim, a partir do momento que a gente inverte a base... Cadê a cor, hein? Do ponteiro. A partir do momento que a gente inverte a base, a gente tem o expoente ele sendo negativo. Então isso aqui vai ser igual a 1 sobre A elevado a 2. Beleza? Então, se eu tenho resolução, se eu tenho 10 elevado a menos 6, isso aqui vai ser 1 sobre 10 elevado a 6. Eu inverti a base e o expoente ficou positivo. Então, isso aqui vai ser igual a 1 sobre 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Isso 6 vezes. Isso aqui vai ficar 1 sobre o 1 milhão. Beleza? E quem é 1 sobre 1 milhão? A gente pode descobrir isso na prática. 1 dividido por 1 milhão. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Eu posso dividir 1 por 1 milhão? Não. Acrescento o 0 aqui e o 0 aqui, ó, vírgula. 10 por 1 milhão? Não, também. 100 por 1 milhão? Não. 1000 por 1 milhão? Não, também. Então, 10 mil por 1 milhão? Não. 100 mil por 1 milhão? Também não dá, porque 100 mil é menor do que 1 milhão. 1 milhão por 1 milhão? Agora dá. Tá bom? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 milhão dividido por 1 milhão é igual a 2 dividido por 2.
que é igual a 3 dividido por 3. Um número dividido por ele mesmo é igual a 1. Beleza? Então a gente tem 0,0000001. 0,0000001. Letra gabarito letra E. Então a gente vai, para a gente fazer que o expoente fique positivo, a gente inverte a base, tá bom? E o expoente vai ficar positivo em cima da minha base. E a gente tem aqui uma questãozinha, tá bom? Que ela vai ser um pouco fora de contexto, porque a gente não trabalhou meio com as propriedades todas da potência. Mas tem uma alternativa dela que diz assim, ó. A respeito das propriedades da potência, qual das seguintes alternativas está correta? A gente tem na letra C aqui, ó, uma potência com expoente negativo, inverte-se a base e troca-se o sinal do expoente. Ou seja, se eu tenho A elevado a 3, isso aqui é 1 sobre A, inverti a base, é elevado a 3, beleza? Então seria esse aqui o gabarito, mesmo sem ler o resto da questão. E a gente continua aqui. Deixa eu só me mudar de lugar aqui e colocar um pouco mais para baixo, para que a gente possa continuar. A questão diz o seguinte: uma unidade astronômica, eu abreviei o A, é utilizada para medir a distância entre planetas do sistema solar ou de outros sistemas, tá bom? Onde a unidade astronômica está baseada na distância aproximada entre a Terra e o Sol, que é de, isso é um valor aproximado. A gente tem 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. Então isso aqui é 150 milhões de quilômetros. Sabe-se que a distância entre o Sol e Netuno, planeta mais distante do Sol, é de 30 unidades astronômicas. Determine a distância em quilômetros, beleza? Entre, no caso, Netuno e o Sol, né? Além disso, escreva de uma forma mais simples de se ver. Então está dizendo, ó, a distância entre Netuno e o Sol é igual a 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 150 milhões. Não, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ainda tem um zero aqui, ó. Então a gente tem 150 milhões de quilômetros. É algo muito grande. Vezes 8. Ou vezes 30, né? Isso que é 30 unidades astronômicas. Já que uma vale 150 milhões de quilômetros, então 30 vai valer quanto? Então eu pego 150 milhões, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e multiplico por 30. Tá bom? 0 vezes 0, 0. Tudo vezes 0 vai ser 0, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tudo 0, né? Que está multiplicado por 0. E por 3, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que é 3 vezes 0, né? 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0 e assim por diante. 3 vezes 5, 15. Vai 5, sobe 1. 3 vezes 3, 3. Com 1, 4. Agora a gente soma. Vai ficar 0, 0, 0. 5, 4. Então a gente vai ter um total de 4 bilhões e 500 milhões de quilômetros, que é a distância. Só que a gente não precisa escrever desse jeito, a gente vai escrever de uma maneira mais simplificada.